E vamos a mais um vídeo de resumos da história, falando agora da formação do mundo moderno no período do surgimento das monarquias centralizadas ou no surgimento dos estados nacionais. Durante um período considerável da Idade Média, o poder político esteve nas mãos da nobreza feudal, de maneira fragmentada, tendo os reis um poder reduzido e local. A partir de certo momento, os reis começaram a reagir e a concentrar poderes que antes estavam disseminados entre os senhores feudais. No fim do século XV, o mapa da Europa havia mudado radicalmente, pois, em lugar dos feudos e reinos fragmentados, haviam estados organizados em torno de monarquias centralizadas. A centralização política na Europa Ocidental interessava aos reis, que queriam mais poder. Mas também interessava a burguesia, aquela classe de mercadores, comerciantes, artesãos, banqueiros, que se estabeleceu com o renascimento comercial e urbano. Durante a Idade Média, diversas moedas circulavam nos feudos. Os pesos e medidas também variavam, de região para região. E os senhores feudais, eles cobravam pedágio pela passagem em suas terras. Então, para os comerciantes, para os feirantes, era uma situação muito difícil, muito complicada. Era difícil a expansão comercial nessas condições. A burguesia precisava de uma moeda única em cada reino e ansiava para que os pedágios fossem extintos. Dessa forma, seria conveniente para a burguesia um poder centralizado que se sobrepusesse aos poderes locais e impusesse normas que facilitassem o comércio. Assim, para garantir a autoridade do monarca, a burguesia ajudou a financiar a formação de exércitos a serviço do rei. A comunhão de interesses entre reis e burgueses levou a gradativa aproximação entre ambos durante a Baixa Idade Média, o que transformou inteiramente as relações políticas e desencadearia o processo de formação das monarquias centralizadas. Aos poucos, o rei impôs sua autoridade sobre os territórios, cada vez mais vastos. Os limites entre esses territórios começaram a ganhar sentido político, fiscal e militar, tornando-se fronteiras. Nessas circunstâncias, surgiu o Estado moderno ou o Estado nacional. Uma de suas características principais era o caráter fortemente centralizado do poder monárquico, em oposição à fragmentação vivida na época do sistema feudal. Para impor a autoridade real no seu território, sobre todas as pessoas, inclusive a nobreza, o rei passou a exercer o monopólio da força, onde somente o rei poderia constituir de um exército a serviço do Estado. E esse processo de imposição do monopólio da força, ele não foi pacífico. Ele se deu com a resistência da nobreza, gerando muitos conflitos entre os reis e os nobres. Para garantir a autoridade do rei, o rei ficou com o controle da justiça, passou a exercer esse monopólio da justiça, a não ser nos assuntos religiosos, onde a justiça da igreja continuava prevalecendo, e com o monopólio da arrecadação de impostos, auxiliados
pelos senhores da terra que cobravam impostos em suas propriedades e repassavam uma parte ao rei. O funcionamento do Estado exigiu a formação e o treinamento de uma burocracia profissional, a construção de prédios públicos e a abertura e a manutenção de estradas, pontes, etc. E isso custava dinheiro. Por isso, esses estados modernos, esses estados nacionais, se constituíram em grandes incentivadores da expansão comercial para, com a arrecadação de impostos, sustentarem o Estado Nacional. A formação do Estado moderno, ela ocorreu de forma diversa em cada região da Europa, mas na maioria delas foi o resultado de longos e sangrentos conflitos.